Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de dezembro de 2024, 1h da tarde aqui em Atenas, também lá em Kyiv, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos, como vocês podem ver, mais um grande ataque com drones contra várias partes da Ucrânia, mas sem nenhum dano significativo. Teve, porém, ainda informações dos danos causados no ataque de anteontem para ontem aqui em Kyiv, e teve também um ataque muito forte contra Kherson, os russos tentando fazer alguma coisa por aqui, mas sem sucesso nenhum, né? De qualquer forma, conseguiram danificar um monte de prédios da infraestrutura civil aqui em Kherson. A Ucrânia atingiu prédios aqui em Kazan, a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Não se sabe exatamente qual foi o alvo, mas parece ter sido um alvo bastante específico num prédio ali naquela região, porque foram 2 drones atingindo exatamente o mesmo ponto, no mesmo andar, na mesma sala, no mesmo prédio. Ou seja, tinha alguma coisa ali que os ucranianos queriam eliminar nessa história, né? Também teve ataque ucraniano aqui em Kursk, né? Uma cidade aqui que tem sido usada como base dos russos para os ataques russos contra as tropas ucranianas aqui em Kursk. E nós tivemos a informação da primeira batalha totalmente de drones feita pelos ucranianos. Os ucranianos fizeram pela primeira vez nessa guerra um avanço terrestre 100% composto por drones. Isso é uma coisa bem interessante. Os resultados não foram fantásticos, mas é uma coisa que pode ser o primeiro passo de um novo tipo de guerra daqui para frente, né? Vamos falar também sobre as brigas da Hungria e da Eslováquia com a Ucrânia. Os dois primeiros ministros que são pró-Putin estão chorando pra caramba, porque a Ucrânia já avisou que vai cortar o gás para esses países no ano que vem. Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Abraço para a Família Boico, Fiat Maré, edição especial Haddad e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então repara como tem várias bolinhas de drones aqui na Ucrânia. Realmente houve um ataque com 113 drones Shahid, sendo que foram todos derrubados. Metade pela defesa antiaérea tradicional, né, por metralhadoras ou mísseis, e a outra metade por guerra eletrônica, por sistemas de guerra eletrônica que desorientam os drones e fazem eles caírem, né? Então, de qualquer forma, não gerou nenhum resultado esse ataque, mas foi um ataque muito grande em toda a Ucrânia aqui, né? Agora, a gente tem informações do ataque de ontem, ou seja, de anteontem para ontem. Vocês lembram que teve um grande ataque em Kyiv com mísseis de vários tipos, e causaram alguns danos, e particularmente aqui nessa grande catedral aqui. Essa não foi uma das catedrais que eu visitei lá na Ucrânia, tá? Na Ucrânia eu fui em várias catedrais que tem lá, tem catedrais lindas lá na Ucrânia, tá? Essa daqui não foi uma delas, tá? Eu fui na Catedral de Santa Sofia e na Catedral de São Miguel, mas nessa daqui eu não fui não, infelizmente. Mas muito triste, a catedral foi atingida, realmente um centro comercial que era do lado ali também acabou sendo atingido ali também. Realmente muito triste, ataques a áreas puramente civis, né? Em Kherson também teve outro ataque bárbaro russo contra uma clínica oncológica, né, de tratamento de câncer ali. Felizmente não haviam pacientes nem médicos no local, mas houve um dano material muito grande aqui, dá para ver aqui o incêndio no local. Infelizmente, mais uma instalação médica destruída na Ucrânia, né? Os russos estavam tentando usar esse bombardeio massivo que teve de ontem para hoje para fazer avanços em direção a Kherson. Ia gerar pânico ali na região, né? Alguns canais de Telegram chegaram a falar mensagens falsas de que haveria uma evacuação da cidade de Kherson, né? Ou seja, a cidade de Kherson é essa cidade aqui. Eu estive aqui em Kherson, gravei alguns vídeos aqui na cidade de Kherson, e segundo eles estão querendo dizer que os russos estariam avançando de novo para Kherson, iriam retomar Kherson e coisa e tal, mas eles não têm capacidade de fazer isso. É só para criar pânico mesmo na cidade que eles estariam fazendo esse tipo de coisa, né? É parte do desespero do Putin, a gente já explicou, a economia russa está indo para o saco, as sanções com questão de gás devem piorar agora em 2025, de forma que o Putin vai ter menos opções ainda. Então, nesse momento, ele está nesse desespero todo, daí esse tipo de ação desesperada, né? Agora, os ucranianos também fizeram ataques, tá? Olha só que bacana esse ataque aqui. Esse ataque foi na cidade de Kazan,
E olha só, vamos ouvir aqui, ó. Repara que aqui, ó, quando ele está chegando aqui, ó, dá para ver que já tinha sido atingido aquela janela, né? Ou seja, esse é o segundo drone que vai no exato mesmo ponto desse prédio, dando a entender que havia alguma coisa muito importante ali naquele ponto específico que estava sendo visado pelos ucranianos, né? A imprensa russa está dizendo que não, que isso daqui foram drones que foram derrubados pela defesa antiaérea russa, que eles estavam pelo sistema de guerra eletrônica russo. Então o sistema de guerra eletrônico russo interferiu no comando dos drones e fez o drone cair e bater no prédio. Mas não faz sentido. Como é que um sistema de guerra eletrônica faria dois drones cair no mesmo ponto exato, no alto de um prédio? E isso é muito estranho, né? Devido à influência de sistemas de guerra eletrônica russos, drones caíram num prédio, num complexo residencial em Kazan, de acordo com a imprensa russa, né? Então, muita coisa estranha aqui. Primeiro que os russos adorariam dizer que não, que os ucranianos atingiram um prédio residencial e não sei o que lá. Não faz sentido isso. Alguma coisa tinha ali. Os ucranianos sabiam o que tinha naquele ponto e atingiram aquele ponto ali com um objetivo claro, né? E lembra, Kazan é longe, tá? Kazan não é um lugar perto, não. Aqui, ó. Kazan é nessa região, depois de Moscou. Moscou tá aqui, ó. Moscou, se você comparar, é pertinho da Ucrânia, se você comparar com Kazan. Kazan é bem mais para leste, né? É mais do dobro da distância de Moscou. Então, havia um objetivo muito claro aqui. A gente não sabe exatamente qual é esse objetivo, mas havia um objetivo muito claro. Tem outras imagens desse mesmo ataque aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, repara, já estava quebrada aqui a janela, que já havia um outro drone atingido esse prédio no exato mesmo ponto, quando esse daqui vai e atinge no mesmo lugar, né? Ou seja, tinha alguma coisa ali que os ucranianos queriam atingir, né? Tem outras imagens aqui. Aqui parece que é um outro prédio, também teve outros prédios que também foram atingidos lá em Kazan. Então aqui é um outro prédio, tá vendo? Não é o mesmo prédio mais, mas aqui está atingindo no topo do prédio. De novo, o que foi atingido aqui a gente não sabe. Aqui, ó, esse drone atingiu o topo do 21º andar do residencial Manhattan, lá em Kazan também, depois de voar por 1000 quilômetros. Então, alguma coisa estranha aqui, algum ataque bastante direcionado ali em Kazan. Foram esses dois prédios atingidos e no mesmo lugar, ali no mesmo ponto, né? Então, a gente não sabe o que é, não sabemos o que foi atingido aqui, imagino que a gente vai ficar sabendo mais para frente, né? O Putin ficou chateado, tá? O Putin falou que os ucranianos declararam guerra contra Moscou de ontem para hoje. Só agora, né? Já estamos em guerra há um tempinho, né, Putin? Mas enfim, alguma coisa ele ficou chateado com isso, tá? Também teve um ataque contra Rilsk, tá? Rilsk é mais perto da Ucrânia. Esse ataque foi feito com HIMARS. Rilsk é essa cidade aqui em Kursk. É um centro de logística importante para os russos aqui, justamente para a ofensiva que eles estão tentando tirar os ucranianos aqui da região de Sudzha. Então teve esse ataque aqui, ó, dá para ver aqui, ó, os russos estão falando que era um colégio, né, que atingiram um colégio, né, só que o curioso é que tem depósito, explosão secundária nesse colégio que foi atingido, quer ver? Ó? Explosão secundária deve ser o giz. Sabe que giz, né, de escrever no quadro negro, explode também, né? Deve ser isso, né? Só pode ser isso, porque né, há um colégio, atingiram um colégio, mas tem explosão secundária. Então, certamente era um depósito de munição que tinha ali em Rilsk. Tem aqui as imagens do local que foi atingido, aqui, ó, um galpão que foi atingido ali na região. Parece que foi atingido com ataques na cidade de Rilsk, né? Então, certamente aqui visando identificar prejudicar a logística russa ali na região, né? Пацаны, говорите, что помочь надо. А мы сами вот сейчас... Да я понимаю. Уебали, блядь, все кроме военных. Isso aqui só os russos desesperados lá com esse ataque em Rilsk. Estavam dizendo que estava feia a coisa, foi complicado para eles isso daí, né? Bom, além disso, os ucranianos fizeram alguns ataques aqui. Isso daqui é uma base russa em Donetsk que foi eliminada
em ataques ucranianos. Isso aqui parece até uma demolição controlada, ou seja, os ucranianos provavelmente deixaram explosivos ali para eliminar essa base. Depois os russos ocuparam a base e a base não existe mais agora. Excelente notícia isso. A gente tem aqui também um primeiro vídeo de drone com fibra ótica ucraniano, né? Vocês sabem, drones com fibra ótica é uma invenção que os russos começaram a usar isso, depois os ucranianos agora estão copiando e fazendo a mesma coisa. E dá para você diferenciar um drone de fibra ótica, tá vendo? Ele tem aqui um cabo um dispensador de fibra, né? E ele começa a voar e tem a ligação dele com o operador através da fibra ótica. Com isso, você não consegue usar a guerra eletrônica e você tem um sinal muito mais confiável. Dá para ver que o sinal é muito nítido, né? E é o caso justamente aqui que você está vendo, e ele está atingindo, esse drone ucraniano com fibra ótica está atingindo um tanque ali na região, né? Então, é uma coisa muito positiva e mostra que a importância desses drones de fibra ótica, que os ucranianos também já estão com isso agora, já estão usando esse tipo de tecnologia, né? Eles têm, porém, um lado ruim. Primeiro é o custo, porque a fibra ótica, né, você meio que gasta ela e perde ela depois. E segundo, a questão de que eles têm um alcance limitado, porque a fibra ela vai sendo esticada, né? Ela vai sendo esticada até o ponto onde está o drone, então você não consegue usar esse tipo de drone por uma distância muito grande, né? De qualquer forma, uma inovação interessante aqui, né? Aqui mais um drone ucraniano sendo usado para fritar os russos lá na linha de frente, jogando termita, né? Lembrando que termita é vedado o uso pela Convenção de Genebra apenas em áreas civis, tá? Não é proibido usar termita em trincheiras, tá? Como está sendo usado aqui, né? Os ucranianos estão limpando uma trincheira dos russos aqui com termita, isso não tem nada de errado. Bom, e outro caso muito curioso foi esse caso aqui dos soldados norte-coreanos, que um atirou no outro. Caramba, norte-coreano, putz grila. Aqui, um atirou no outro tentando acertar o drone, né? Então, olha aqui, olha aqui. Tem que ver primeiro aqui, estão os dois em pé, tá vendo? Esse daqui aqui, esse daqui aqui. Aí o drone está chegando em cima desse cara aqui, ó. O outro cara, ele aponta a arma para o drone, repara que o drone está na mesma altura dos dois, ele aponta e atira, tentando acertar o drone, né? Só que aí quando o drone afasta e volta de novo, e mostra, tá, o cara que atirou tá aqui, e o outro cara tá caído. O cara atirou e matou o coleguinha dele, meu amigo. É mole lá, o outro cara tá caído aqui, ó. O coleguinha morreu. E não foi o drone não atira, né? Foi o outro soldado que atirou nele, atirou no drone e acabou acertando o outro cara, né? Eu vou te falar uma coisa, coitado desses norte-coreanos. O Instituto para Estudo da Guerra traz uma informação muito interessante aqui, que olha só, as forças ucranianas reportadamente, né, concluíram o primeiro ataque somente usando sistemas de solo não tripulados, né, e drones. Ou seja, um primeiro ataque nessa guerra que não teve participação de nenhum humano na linha de frente. Foi tudo feito por drones. É lógico, haviam humanos pilotando os drones, mas nenhum deles foi lá na frente, né? Isso é uma coisa que esse ataque não parece ter sido nada fantástico, mas é uma primeira experiência de algo que pode se tornar um padrão em guerras daqui para frente e talvez até mudar a guerra totalmente, né? Imagina a situação em que você não precisa mais arriscar a vida de um ser humano para conseguir avançar numa guerra, né? Mesmo que você perca uma quantidade grande de drones, você consegue avançar muito mais rápido dessa forma, né? Então eles estão falando aqui na região de Liptsi, em Kharkiv. Aqui, ó, isso aqui tem algumas imagens disso daqui, tá? Liptsi, só para situar vocês, é nessa região aqui, ó. Liptsi aqui, ó, essa cidade aqui, Liptsi é controlada pelos ucranianos. Os russos estão aqui em Glibok. Glibok já foi e voltou várias vezes aqui nas mãos entre ucranianos e russos. A cidade está totalmente destruída, mas foi nessa região aqui que os ucranianos fizeram o primeiro ataque totalmente com drones. Vamos ver essa imagem aqui. Não dá para ver muita coisa não, tá? Eles, de propósito, esconderam as tecnologias usadas aqui. Parece que tem aqui algum tipo de drone ali que está voando e eles esconderam o drone, você repara. Ou seja, não dá para ver muita coisa aqui, mas segundo eles estão dizendo, seria esse o primeiro. Aqui, ó, tem também drones terrestres. Então isso aqui é um drone com rodas e metralhadora e coisa e tal. De novo, uma primeira experiência, uma primeira tentativa. É lógico que como primeira tentativa é uma coisa meio desastrada.
para quem não lembra, os tanques, né, os primeiros tanques que foram usados lá na Primeira Guerra Mundial, né, as primeiras tentativas foram todas atrapalhadas, nada funcionou direito. Mas repara como é que isso aqui pode ser o futuro da guerra, né? Todo mundo sentado na frente do computador, pilotando o drone, um monte de soldado pilotando o drone à distância, e os drones indo lá na frente fazendo um ataque, avançando ali na linha de frente, né? É uma situação que realmente... Isso pode ser o futuro da guerra pode ser exatamente esse tipo de coisa aqui, né? Enfim, não é um grande avanço, não é uma coisa fantástica, mas é algo que pode mudar a guerra para sempre, esse tipo de ação ucraniana aqui que aconteceu ali em Kharkiv, né? Aqui, esse grupo que fez esse ataque. Um monte de drones terrestres, um monte de drones aéreos, drones FPV, um monte de coisa, tudo combinado, e os soldados dentro de... Aqui, ó, soldados num quartel fazendo toda a gestão desse ataque, né? Uma coisa impressionante, realmente. É o que eu falo para vocês, no final dessa guerra, o exército anterior, o que existia antes em termos de exército, vai ser totalmente perdido, mais ou menos como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial também, né? O pessoal meio que teve que refazer todo o exército, porque as coisas que funcionavam antes já não tem mais sentido hoje em dia. Bom, o desastre ambiental lá na Rússia cada vez piora, que eles estão dizendo que a quantidade de óleo que foi liberado na areia ali em Anapa, para quem não sabe, é uma praia turística russa, tá? É lógico que essa época do ano é inverno, tem pouca gente lá, mas a praia ficou totalmente comprometida. Estão dizendo que ela vai ficar tóxica por 10 anos, essa praia ali em Anapa. É nessa região aqui, ó, perto de Sochi, aqui na costa do Mar Negro, né? Tem Sochi aqui, Anapa em algum lugar por aqui é Tuapse, Anapa é aqui, ó, tá vendo? É uma cidade turística, uma cidade que vai muita gente no verão, é na Rússia propriamente dita, tá? E vai ficar condenada por muito tempo com isso daí, não se sabe nem se eles vão ter condição de limpar isso para o futuro, né? Bom, o Financial Times traz para a gente aqui a informação de que a Europa ainda comprou quantidades recordes de gás natural liquefeito russo em 2024, né? Compraram 16 milhões de toneladas de gás natural liquefeito da Rússia, até meados de dezembro, apesar dos esforços para reduzir essa dependência. De qualquer forma, a partir de março de 2025, a sanção nesse caso será completa e a Europa não poderá comprar mais nada da Rússia em termos de gás liquefeito. Então, ou seja, a Rússia vai ter mais problemas, tá? Isso aqui foi cerca de 20% das compras da Europa, então isso vai gerar mais problemas para a Rússia. E não é só isso não. A Ucrânia vai parar o trânsito de gás russo para a Europa no dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, disse o primeiro-ministro, o Shmyhal, que é o primeiro-ministro ucraniano, né? O que acontece nesse caso? Existem vários gasodutos que vão principalmente para a Eslováquia e para a Hungria que passam pela Ucrânia, tá? São gasodutos antigos, desde a época soviética e coisa e tal. A Ucrânia tinha contrato para permitir a passagem de gás até o final desse ano, e está honrando o contrato, então o contrato vai até o final desse ano. Então até o final desse ano, mesmo sendo uma coisa que a Ucrânia não quer, ela vai manter o gás russo passando pelo território dela, justamente para respeitar o contrato que foi assinado no passado. Só que, 1º de janeiro, já não tem mais obrigação nenhuma de aceitar o contrato. Eles não querem renovar o contrato, ninguém é obrigado a renovar o contrato. Então, às 7 horas da manhã, eles já avisaram que vai parar o trânsito de gás. E aí, lógico, já está aqui o Fico falando merda. Não, se o Zelensky não nos der o nosso gás, um grande conflito pode acontecer, disse o Fico da Eslováquia e coisa e tal. Boa sorte aí, Fico. Vamos ver o que vai acontecer no dia 1º de janeiro. O Orbán também, não, porque a Europa gastou 300 bilhões na Ucrânia, esse dinheiro podia ter feito milagres na economia europeia e coisa e tal. Meu amigo, não teria feito, não, sabe por quê? Porque se não tivesse gasto isso na Ucrânia, a Rússia poderia ter invadido a Ucrânia e agora a Europa estaria lutando para defender a Hungria da Rússia, né? Porque a Hungria seria a linha de frente agora, né? Então foi o dinheiro mais bem gasto da Europa, foi esse dinheiro para ajudar a Ucrânia, e pode ter certeza que vai ser muito mais e vai ser muito mais justificado. Mais outra Roussetti que está todo chateadinho aqui, os dois, o Fico e o Orbán, estão aqui, ó, igual os trapalhões aqui, falando merda por conta dessa perda do gás deles russo, né? Vamos ver o que vai acontecer em 1º de janeiro. O que eu acho que vai acontecer é a Rússia começar a perder essa guerra de vez, porque vai ter menos dinheiro desse gasoduto, vai ter menos dinheiro de mandar gás para a Europa também. Já manda pouco hoje, tá? Vai ter menos ainda, né?
E não é à toa que o Putin falou que hoje a guerra foi declarada no mundo russo hoje. Por que hoje? O Putin, a guerra, você declarou a guerra contra a Ucrânia já tem 3 anos, já, aliás, já tem mais de 10 anos, né? Porque foi lá em 2014 que começou essa coisa. Mas, no final das contas, que história é essa, né, de guerra hoje? Mas o cara tá ficando chateado. Tá ficando chateado por quê? Porque ele tá se vendo sem opções. É o que eu falei para vocês, né? O Putin tá chegando num ponto de desespero. Ele sabe, a última expectativa dele era o Trump abandonar a Ucrânia. O Trump pode até fazer um mau acordo com a Ucrânia, mas parece que não vai abandonar a Ucrânia totalmente. Então ele tá ferrado completamente. E quanto a por que ele disse que declararam hoje, a gente não sabe. Será que aquele prédio lá em Kazan era alguma coisa realmente importante que foi atingida ali? Não sei. Ou talvez o Hilsk, né, o ataque em Hilsk, não sabemos, né? De qualquer forma, não interessa, porque ele falou isso aqui aleatoriamente por causa do desespero dele, né? Bom, sanções estão funcionando também na Geórgia. Lembra que a Geórgia teve uma eleição totalmente fraudada, que elegeu um grupo pró-Rússia ali, que ninguém quer isso lá na Geórgia, e o que está acontecendo é que a Europa colocou sanções contra a Geórgia e a coisa está funcionando, está ficando difícil para o governo se manter lá na Geórgia com essas sanções, né? A Rússia ainda consegue sobreviver às sanções por mais tempo, porque a Rússia realmente é um país muito grande, a Geórgia é um país pequenininho. País pequeno com sanção, meu amigo, não consegue fazer muita coisa, não. E, finalmente, só uma outra coisa absurda, né? Entre os prédios que foram destruídos em Kiev no ataque de anteontem para onde está a embaixada portuguesa em Kiev, tá? Portugal, vocês sabem, é um país da OTAN, né? E a embaixada é solo português, é, de certa forma, representação portuguesa lá em Kiev, que os russos atacaram. Felizmente não teve ninguém morto, ninguém ferido, né, nesse prédio, mas o prédio teve danos materiais, sim, teve destruição na embaixada portuguesa em Kiev. Um absurdo esse tipo de coisa. Isso aqui é parte da estratégia russa de enfraquecer o artigo 5º. Já expliquei para vocês. Eles vão fazendo pequenos ataquezinhos. Ah, mas isso não é coisa de nada, foi só um prédiozinho da embaixada ali, não sei o que lá. Vamos ver por quanto tempo que a OTAN vai tolerar esse tipo de coisa. Eu acho que já não era para estar tolerando mais isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.